E esse livro aqui, ele foi uma catarse pra mim. E é muito emocionante, ao mesmo tempo que engraçado em alguns momentos, e é um mergulho realmente na história de vida de uma pessoa trans. É importante, tipo assim, às vezes, homem heterossexual lerem esse livro pra ter essa quebra dentro dessa imagem justo tóxica que... Olá pessoas, Rafa Dantas aqui e vamos lá para mais um vídeo do canal. Então, eu sei que a gente gosta bastante de falar dos boyzinho babado, e eu tenho até reforçado um pouco mais isso aqui no canal, falado um pouco mais, né? Mas eu não gosto muito de esquecer o porquê que a gente criou o canal, que eu justamente falar sobre editorial e sobre diversas pautas, justamente que nos trouxeram direitos e a gente entender mais sobre a gente, cidadania. E na edição número 31 da G Magazine, a revista teve uma virada de uma vez por todas. E a gente vai falar sobre isso ao longo desse vídeo. Porque nesse vídeo a gente vai trazer diversas literaturas LGBTs que transformaram tanto a minha vida quanto a do Rafa e que moldaram bastante o nosso entendimento sobre tudo que a gente trata aqui no canal. Então espera aí que a gente vai começar esse vídeo, que o Rafa já vai vir pra cá. Mas não esquece de já deixar esse like aí no vídeo e também... Durante o vídeo, vai comentando. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, que a gente vai falar muito nesse vídeo aqui sobre a nossa coleção de literatura LGBT. Agora o Rafa já está aqui e vamos lá começar toda essa história. Primeiro eu vou começar pelo livro do James Baldwin, Giovanni. Não sei se muitos de vocês conhecem, mas lá em casa, eu vou voltar no passado, que a Gui aqui é velha, né? Lá em casa, meus pais tinham uma coleção desses livrinhos, eram diversos deles, né? Parecidos com essa capinha, e vinha com diversos autores diferentes. Aí um dia eu me deparei com esse Giovanni lá, eu tinha meus 16, 17 anos, estava no segundo grau. Tava no auge do sofrimento na época do colégio, sofrendo bullying horrores, sendo humilhado em praça pública. E não sei por cargas d'água por quê, ou eu não sei se eu já tinha lido a sinopse. Sua mentirosa. Que a sinopse falava, né, sobre uma história de um rapaz que viaja pra França e conhece outro rapaz. Eu falei, vou ler esse livro. E, gente, foi o primeiro contato que eu tive com literatura homossexual. O James Baldwin é um autor incrível. Ele é preto, ele tem uma influência incrível por lutas contra minorias, tanto homossexuais, principalmente de negros. Tem um documentário dele legendado no YouTube, incrível, maravilhoso, que conta a história dele, que o nome do documentário é Eu Não Sou Seu Preto. Se der para deixar o link, eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição do vídeo. Vejam, que é muito bom. Ele é uma pessoa muito importante pela luta dos direitos LGBTs e dos direitos de minorias, de pessoas negras. E esse livro aqui, ele foi uma catarse para mim. Porque quando eu comecei a ler, achando... Eu sou uma pessoa que eu não consigo ler. A gente aqui, quando... Como que uma pessoa que cria um canal que fala sobre a G, que é tudo, e fala sobre editorial, não consegue ler muito? Eu tenho muito problema de concentração quando eu tô lendo. Eu leio, e às vezes minha cabeça ela divaga. Eu tenho essa perda de atenção quando eu tô lendo. E às vezes eu tenho que voltar e ler tudo de novo. Então, ler pra mim é um processo. E muitas vezes quando a gente lia, o Rafa, a gente lia junto. Então o Rafa lia, eu prestava atenção e a gente se complementava. Mas o Giovanni me prendeu, um livro que me prendeu muito, porque justamente ele começou a despertar algo em mim que eu não havia parado para pensar e identificar, justamente sobre relações homossexuais. E aquilo começou a mexer comigo de uma forma um pouco perturbadora, porque era uma época que eu sofria muito bullying por ser perseguido e chamado de homossexual quando eu não me identificava como. E isso aqui começou a despertar dentro de mim, como a G do Matheus Carriere, a primeira que foi na mesma época que eu ia até a banca e via, que era a mesma época que eu estava lendo o livro, que começou a me perturbar muito, mas já era uma identificação com algo que batia muito forte dentro de mim. E num dos nossos aniversários de casamento, eu lembrei do Giovanni e comprei ele e dei pro Rafa, para ele poder ter experiência com isso também, que foi algo que realmente mexeu muito comigo. Então é uma literatura LGBT muito marcante, muito boa, que tipo assim, deveria ser de leitura obrigatória para muita gente, pela importância do próprio James Baldwin mesmo. Já para mim, o meu primeiro contato com literatura LGBT veio através do livro Eu Travesti, que é um livro em memória a Luísa Marilac, que é a história dela, né? A gente, quando começou o canal, que a gente começou a destrinchar os editoriais e tal, a gente começou muito a ter interesse justamente em procurar literaturas LGBTs, porque toda a edição
a G dava dicas de vídeos e de livros também. E a gente começou a procurar ícones da cultura LGBT hoje em dia, de universos que a gente não tinha tanta intimidade, como justamente a G abriu muito o nosso horizonte, é uma das literaturas mais importantes de todo esse nosso universo, a gente não pode descartar isso, apesar dos livros. E a gente começou a querer entender mais sobre outras vidas que a gente não tem contato, como vida de pessoas trans. E a Luísa Marilac é uma pessoa que tem uma importância muito grande para a nossa comunidade. E quando a gente viu que tinha o livro dela, o Rafa acabou. O livro foi escrito pela Nana Queiroz, mas transcrito, né, dito pela própria Luísa, é a história da vida dela. E assim, é como o Rafa disse, nós não temos próximos a nós pessoas trans, né, como no nosso círculo de amigos mais íntimo, mas através desse tipo de literatura, acompanhando também pessoas trans em redes sociais, a gente consegue entender melhor a luta dessas pessoas, entender que existem pontos em comum com a gente e também pontos que a gente precisa ser aliado e ajudar e estar do lado dessas pessoas. É porque a empatia, ela só parte desse ponto. A gente repara muito que tem muitas pessoas que são preconceituosas contra homossexuais, contra transexuais, mas quando eles acabam tendo contato com uma pessoa da família, uma pessoa próxima, tendo contato com essas pessoas, elas desmistificam essas vivências e começam a ver que, tipo assim, são seres humanos, ponto, sabe? Então é importante na criação da empatia, a gente ter contato com essas vivências, saber mais sobre essas vidas e como isso acaba transformando o nosso dia a dia. E o Eu Travesti é justamente isso, é um livro que te coloca nesse lugar e é muito emocionante, ao mesmo tempo que engraçado em alguns momentos, e é um mergulho realmente na história de vida de uma pessoa trans. Eu falei pra vocês que tinha uma edição que era muito importante pra gente estar falando sobre esse vídeo, que foi a edição número 31. Mas por que esse número 31? A edição número 31, que tem o Flávio Maciel na capa, foi o start do escritor João Silvério Trevisan na revista. E ele começa justamente falando uma crônica sobre o seu maravilhoso Devassos no Paraíso. Gente, esse livro, ele é a Bíblia do gay. Ele é a Bíblia da comunidade LGBT, ele é sensacional. Ele foi encomendado pela uma editora de publicação britânica pro João Silvério Trevisan para ele escrever a história LGBT do Brasil. Nos trópicos, no fim das contas. E assim... Desde 1500, gente. É sensacional, desde exatamente. 1500. Desde a época colonial até os dias de hoje, o João já publicou, essa é a 4ª edição revista, ou seja, ele sempre adiciona, atualiza o livro. O livro tem centenas de referências, ou seja, não é assim, ele inventou, veio da cabeça dele, fonte, não foi necessário. Fonte, não foi preciso. Não, foi necessário. E aí, aqui está documentado exatamente tudo. Desde o Brasil Colônia, quais são as pessoas que morreram por serem gays, como a homossexualidade deles foi usada culturalmente, porque era normal o senhor do engenho, o marido, ter um amante, né? Enfim. E como isso tudo foi sendo transformado, como a gente ocupou os guetos das principais cidades que foram se formando no Brasil, e depois como isso evoluiu para a luta de direitos, como isso se conectou com a comunidade internacional. Gente, sensacional. E o Trevisan, quando começa a escrever pra G, na edição número 31, ele faz a parte 1 das crônicas justamente do Devassos no Paraíso, e na edição número 32 ele faz a parte 2, e daí por diante a gente tem uma bomba de riqueza literária na história da G, enquanto o João, tipo assim, pisou naquela redação, e foi assim, de uma transformação incrível, porque o conhecimento desse homem, gente, é incomensurável. E se vocês viram o vídeo do canal que a gente entrevista ele, existe a possibilidade da publicação. Aí a gente já tá nessa esperança dele lançar, ele tem esse sonho de lançar um livro com todos os textos dele da G Magazine, tudo compilado em forma de livro, numa única obra. E falando então de história LGBT, a gente não pode deixar de citar o livro da história LGBTQIAPN+, publicado pela Globo Filmes, que é um reforço do que o Trevisan fez no Devassos. Globo Livros. Globo Livros de tudo. O que eu falei? Globo Filmes. Alô, Quem sabe bem o filme. e ele conta a história aí não só do Brasil, mas de tudo. Universal. E começando lá nas civilizações antigas, Egito, Grécia, Roma, passando por tudo que a gente passou na época medieval, de ser perseguido, queimado. E eu acho esse livro muito importante porque ele é um livro super acessível. E ele não é tipo assim, a gente tá falando aqui de publicações LGBTs para pessoas LGBTs. Não, gente. Publicações LGBTs devem ser consumidas por todo tipo de pessoa, porque as nossas vidas... conhecimento, né? Sim, mas as nossas vidas, a nossa história, ela precisa ser normatizada, não dentro do próprio gueto.
Porque a gente já sabe quem a gente é e entender sobre a gente. É muito importante que pessoas não tenham contato e que ficam desmistificar na mente dessas pessoas a nossa vivência e saber que a gente sempre esteve aqui. Sim. E esse é um livro que ele compila tão bem a história desde lá do começo de tudo, que tipo assim, seria literatura imprescindível para todo mundo justamente ler, para entender que tipo assim, ó, gente, a gente precisa parar com essa bobeira de preconceito contra pessoas LGBTQIA+. Esse livro, acho que dá para ser usado em referência em aula de história mesmo. Exatamente. E para quem não gosta muito de ler, ele é meio pictográfico, assim. Sim. Sempre tem esquemas, gravuras, desenhos, fotos, então é bem interessante. Ajuda bastante para não ficar aquela coisa maçante só de texto, né? E te ajuda a lembrar os fatos históricos. Exatamente. Também, e outro livro que segue o mesmo caminho e que também ajuda bastante nessa parte de ter diversas gravuras é o Fabulosas, né? Do Patrick Casemiro. Isso. Em que aqui, na verdade, voltamos para a história brasileira, né? Ele começa também lá na época Brasil Colônia 1500, só que ele vai... todo muito bem ilustrado o livro. Sim, só que aí ele vai contando a história usando personalidades LGBT da história brasileira mesmo. Então, assim, Silvete Montilla tá aqui, Roberta Close, do passado tem Felipa de Souza, o próprio Madame Satã, que tem filme Sim. também. E eu queria, da história recente, destacar o capítulo da Linda Quebrada, em que a gente foi ver no cinema... O filme Vitória, com a Fernanda Vitória. Montenegro, e que ela tá arrasando na atuação no filme. Ali Uma das cenas maravilhosa. mais emocionantes do filme é justamente com ela. E o Fabulosos tem uma parte muito legal também, que eu não sei se eu vou encontrar aqui agora, mas eu vou falar pra vocês, que ele fala de elementos da cultura LGBT nos períodos mais recentes, e a própria G Magazine tá aqui citada na revista. É verdade. No livro, né? Tá aqui, ó. A própria G Magazine, ele tem até uma gravura feita com a própria G, do Klaus G. Ah, que se foi assim. Exatamente, né? Que coincidência, né? Mas justamente é um livro também muito, muito legal, porque não fica aquela coisa amassante de você só ter aquele monte de texto para pessoa que tem muito problema de tipo, nossa, de texto, tem muita gravura, ele é escrito de forma muito dinâmica, é muito interessante também esse livro aqui. E eu acho que é legal porque ele atrela a história, o caminho, né, da história, com pessoas. Sim. Então, assim, dá nome aos bois. Exatamente. E coloca o rosto dessas pessoas à frente para que a gente entenda como a luta de direitos às vezes está na pessoa existir, ser quem ela é e ter um lugar do espaço na história. Continuando, então, voltando, na verdade, ao Trevisan, a gente tem o 6 Balas num Buraco Só. Que esse ele estava lançando na época, a gente entrevistou ele Exato. aqui no canal. E assim, gente, sensacional. Lançando uma edição atualizada, na verdade, tá, gente? Essa é a segunda edição, Pois é. a revista e ampliada, então o Trevisan tem essa capacidade de retomar os projetos dele. Ele já estava falando de coisas mais atuais que estavam acontecendo no Brasil, nos últimos governos, enfim. E o que é, então, o 6 Balas num Buraco Só? É uma catarse sobre a masculinidade e sobre como isso fere também a nós, LGBTs, porque somos homens no fim das contas, mas como isso cria uma comunidade, uma realidade tóxica para o próprio homem. Sim. Em que o homem que sente é lesado e o homem que emula sempre a masculinidade se reprime de sentir. Então, assim, sensacional, faz muito pensar, faz muito a gente ter uma introspecção enquanto homem, enquanto LGBT, Sim. do que é que a gente realmente sente por nós mesmos e o que foi implantado sobre nós em relação a pressões sociais. Então, assim, sensacional. E de como é importante, tipo assim, às vezes, homem heterossexual ler nesse livro para ter essa quebra dentro dessa imagem justo, tóxica que sempre foi construída desde o começo de tudo na sociedade, Sim. né? Um outro livro muito importante que eu dei de presente pro Rafa, do João Silveira Trevisan, foi O Meu Irmão, Eu Mesmo, que é um livro bem delicado. Sim. É um livro bem importante. É o mais pessoal dele, É o mais pessoal do João. Fala sobre um momento bem difícil da vida dele, quando ele descobriu que era soro positivo e que ele acabou se vendo muito naquela ideia, tipo assim, minha vida vai acabar. E ele acabou encontrando justamente num grande suporte no irmão dele, que era heterossexual, e é uma história muito tocante. É um livro muito bonito e é um livro muito importante para o próprio João. Ele mesmo já falou pra gente que é um livro realmente que é um diferencial. É um livro que fala sobre um amor, mas sobre um tipo de amor diferente, mas que era importante que todo mundo vivesse. Sim. Ai, que fofo. E assim, eu não posso deixar de tocar. Assim, não é exatamente, eu acho, literatura LGBT, ou Ai, tem gay, gente, tem gay no livro, é literatura LGBT. Mas é o meu próprio... E foi escrito por um gay maravilhoso, belíssimo, um autor maravilhoso. É o meu próprio livro, Mente Tóxica. Eu que eu amo. publiquei através da editora Viseu.
E no Mente Tóxica, o que acontece, né? Existe na história personagens LGBT LGBTs. e eles são importantes para o funcionamento da história, sim. Na verdade, não é nem só sobre os personagens LGBTs. Eu acho que quando a gente é LGBT, a gente cria certas coisas, tipo assim, eu, por exemplo, sou uma pessoa LGBT, criando aqui um canal LGBT, tem essa preocupação de, tipo assim, dar visibilidade e falar sobre todas as minorias, porque a gente enxerga as coisas do ponto de vista de que a gente passa pelas mesmas dificuldades. Eu acredito que autores LGBTs também têm isso, e você teve isso, essa delicadeza, de no livro justamente falar e representar diversas minorias dentro do próprio livro, porque essas vidas existem. Não tem como você fazer um livro, um filme, alguma coisa, onde só existem pessoas héteros, brancas, com famílias normativas, quando o mundo não funciona dessa forma. Eu tava tentando falar sem spoiler, mas assim, é um livro de thriller e suspense policial, mas é exatamente isso que o Rafa falou. Esses personagens estão imersos na história. Eles existem ali porque, inclusive, eu trouxe parte da nossa realidade para o livro, e era isso que eu queria ver representado. Esses personagens existindo Sim. dentro de um outro contexto que não... eu acho que... Não posso dizer militância, mas assim... São pessoas existindo numa história maior que está acontecendo e elas se entrelaçam com outras pessoas e tudo isso tem uma carga sobre elas e sobre esses outros personagens. E é um livro maravilhoso, gente. Não é porque é meu marido não, mas é um livro maravilhoso. Porque eu que sou uma pessoa que tem déficit de atenção para leitura, eu li o livro em um dia e meio. Não é só porque é tipo assim, é porque o marido dele tá rasgando uma seda. Não, querida, a história prende horrores. Maravilhoso mesmo. E esse foi um trechinho, um pedacinho da nossa coleção de literatura LGBTQIA+. Podia citar mais um. Aqui no YouTube tem o canal do Sociocrônica. E o Phil escreve também muitos livros, assim, ele é um escritor muito... diverso, né? E ele tem muitos livros também de literatura LGBT, de histórias de amor, de suspense também, então dêem uma olhada também no canal Sociocrônica. Sim. E, gente, esse é só um pedacinho da nossa coleção. Tem um outro pedaço que a gente vai querer mostrar pra vocês no outro vídeo, mas que envolve um outro tipo de cultura LGBT, que fala mais sobre os livros de Tom Phelan, The Male Nude, que é mais sobre fotografias, é mais sobre a cultura LGBT do ponto de vista mais artístico, até mesmo de onde surgiram inspirações para a própria criação da G Magazine e da forma de nudez que ela apresenta, como Beefcake. Então aguarda que no próximo vídeo a gente vai estar falando sobre esse outro tipo de literatura que a gente não quis embolar ao meio de campo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar um like. Comenta aqui quais são as literaturas LGBTs que vocês têm, que vocês conhecem, que vocês mais gostam, para recomendar pra gente. E não esquece de mandar esse vídeo para pessoas que curtem esse tipo de conteúdo, para elas virem aqui, se inscrever no canal, curtir e comentar no vídeo também. E a gente espera vocês no próximo vídeo. Até já já!